Barraco Filosófico. Então, oi, gente, estamos aqui para mais um Barraco Filosófico, né? O áudio vai para a Rádio Madalena e o vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Hoje a gente tem um convidado, né, do Barraco, que foi proposto pelo Venâncio Fávero, ou Faveiro, eu nunca sei, Venâncio, é Fávero ou Faveiro? Eu também nunca sei, você acredita? E o Venâncio se formou em filosofia na Universidade Federal do ABC e convidou o Pablito para esta conversa. Quem é o Pablito? Ele se chama Marcelo Pablito, ele é da bancada revolucionária e junto com a Diana Assunção e Letícia Parques, ele é candidato à vereança em São Paulo pelo MRT, que é o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. É por filiação ao PSOL. Então, Pablito, eu tenho a primeira pergunta para fazer para você e depois a gente faz uma rodada de perguntas com as pessoas, tá? Todo mundo pergunta. Aí a gente arma o barraco. Pablito, a minha pergunta é o seguinte: depois do golpe contra Dilma, quando o Haddad saiu a candidato, uma das críticas melhores que eu ouvi contra a candidatura do Haddad, tanto dentro do próprio PT quanto fora do PT, foi que, ao se candidatar, ele legitimava o golpe. Né? Ele dizia, então essa eleição, é como se ele confirmasse, então essa eleição é legítima, então não passamos por um golpe, então está tudo certo. Foi uma grande revolta entre muitas pessoas dentro do PT que achavam que o certo era ele se recusar à candidatura para deixar claro que aquela eleição era uma fraude, né? Depois de um golpe e depois de todas as fake news, todas as mentiras que foram, né, que repercutiram contra o PT e etc. Você é do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, certo? Então, a minha pergunta para você é assim, sendo do movimento revolucionário e se candidatando pelas instituições democráticas do Estado burguês, você comete esse mesmo erro que dizem que o Haddad cometeu, que é legitimar o Estado se candidatando pelas suas vias oficiais, você legitima, então, o Estado burguês se candidatando? Porque a minha pergunta, porque você é do movimento revolucionário dos trabalhadores. E aí a minha pergunta que vem junto com essa é assim, é possível uma revolução via instituição? Via instituições políticas? Bom, boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal, todo mundo. Queria primeiro agradecer o convite feito pelo Venâncio para a gente poder estar aqui conversando hoje. E, bom, primeiro só já respondendo e apresentando diretamente, né? Eu sou Marcelo Pablito, eu trabalho na Universidade de São Paulo já há mais de 14 anos, trabalhei 12 anos no bandejão central da universidade, que é uma cozinha industrial, né? Participei de várias greves, os movimentos dos trabalhadores efetivos e terceirizados da universidade, lutando junto com os estudantes. Eu, a Diana e a Letícia temos uma trajetória de mais de 10 anos de militância juntos, né? Em defesa não só da universidade, mas das reivindicações da classe trabalhadora como um todo, da juventude, das mulheres, dos negros, dos LGBTs também. E agora a gente está apresentando essa candidatura nossa por filiação democrática no PSOL. Por quê? Porque o Movimento Revolucionário de Trabalhadores ele é uma organização revolucionária, não tem legalidade para apresentar os seus próprios candidatos nas eleições, então o PSOL cedeu a sua legenda democraticamente para que a gente pudesse apresentar as nossas candidaturas, defendendo as nossas próprias ideias nesse processo eleitoral, né? Então, só para já então responder as perguntas, em primeiro lugar, eu não acho que, de maneira nenhuma, que intervir no processo eleitoral signifique legitimar o processo eleitoral ou concordar, inclusive, com a maneira como o Estado burguês e o próprio sistema eleitoral ele é organizado, né? Ao contrário disso, né? Justamente porque tem até um debate histórico aí já que existe entre os revolucionários e a tradição revolucionária da Terceira Internacional até o seu quarto congresso, depois da Quarta Internacional, sobre a intervenção dos militantes revolucionários nas eleições, né? E um dos debates que se faz nesse momento
partindo das teses, inclusive que a Terceira Internacional defendia, ela buscava uma intervenção que eles chamavam de parlamentarismo revolucionário. E o que seria isso? Seria os revolucionários que batalham, como o próprio nome diz, né, para derrotar o capitalismo através de meios revolucionários, ou seja, partindo de que a classe dominante, né, a burguesia, seja a nacional, seja a burguesia imperialista, ela não cede o seu poder, nunca cedeu historicamente seu poder político voluntariamente. Então, a classe trabalhadora e a juventude, né, os setores oprimidos da sociedade, eles precisavam se preparar a partir de uma estratégia que buscasse a tomada do poder político através das vias revolucionárias. Para isso, se utilizava uma série de táticas para fortalecer e elevar adiante a estratégia dos revolucionários na luta contra o capitalismo e contra o próprio Estado burguês, né? Uma dessas táticas é justamente a intervenção no parlamento, buscando utilizar o espaço parlamentar, o espaço de intervenção legal, né, na sociedade, a serviço de fortalecer justamente a luta extra-parlamentar. Porque para os revolucionários, a intervenção no parlamento, nas eleições, ela nunca é um fim em si mesmo, né? Ela é um meio tático através do qual você busca fortalecer a organização da classe trabalhadora, denunciar, né, tudo que a gente todo o caráter do Estado capitalista e das suas instituições, né, como são, inclusive, o legislativo, o executivo, o próprio judiciário, que, como a gente sabe, desde 2016, se articularam para levar à frente um golpe institucional. Nós somos parte dos setores que encaramos o que aconteceu em 2016 como um golpe institucional, né? Mas, de maneira nenhuma, isso significa legitimar ou concordar. Pelo contrário, as eleições elas são organizadas a partir de normas, de uma série de mecanismos, inclusive bastante antidemocráticos. Nós vimos agora alguns exemplos disso, como, por exemplo, não ter mais debates nas redes de televisão, como, por exemplo, alguns candidatos, inclusive, ficarem de fora dos debates, como aconteceu no único debate que teve da Bandeirantes, né? Ou seja, uma série de mecanismos antidemocráticos que não permitem que a classe, um trabalhador, que um jovem que queira apresentar suas ideias possa simplesmente poder apresentar sua candidatura. Então, a gente discorda e combate, denuncia todos os mecanismos antidemocráticos que não dão voz para os setores oprimidos e para a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que a gente utiliza todo o espaço possível das eleições para não só denunciar as medidas que estão acontecendo hoje, como as medidas que o Bolsonaro, o Mourão, o Congresso Nacional, né, o Judiciário vem tomando contra os trabalhadores, mas também fortalecer a organização dos trabalhadores fora do parlamento, ou seja, nos seus locais de trabalho, nos locais de estudo, nas ruas, né? Fortalecer e divulgar as greves que estão acontecendo, as manifestações, etc. E, a partir daí, buscar, com essa intervenção tática, fortalecer aquilo que, para nós, é a estratégia fundamental de transformação da sociedade, que é a luta de classes. Nós somos parte de uma corrente internacional que atua em 14 países, né? Tem um site chamado Esquerda Diário, que já divulga as lutas dos trabalhadores. Nesse momento, inclusive, está fazendo uma cobertura ao vivo do processo eleitoral na Bolívia, né? Que é o Esquerda Diário. E, entrando na segunda pergunta, nós não acreditamos em que seja... Não existe um processo revolucionário que se dê por dentro das instituições capitalistas, né? Ao contrário, os processos que terminaram sendo canalizados, processos de rebelião, de revoltas, ou inclusive processos revolucionários que ocorreram e terminaram sendo conduzidos para dentro das instituições capitalistas, infelizmente terminaram sendo totalmente limitados, cooptados, desviados, né? E tendo a sua energia revolucionária e questionadora, né, aprisionada dentro dos marcos das instituições do Estado burguês. Então, na nossa visão, de maneira nenhuma existe a possibilidade de uma revolução por dentro das instituições, né? Ao contrário, com o processo revolucionário, todos os que ocorreram tiveram que se enfrentar com as instituições de conservação da ordem que existiram. Então tá, obrigada então, Fabrício, pela resposta. Eu vou passar a palavra para o Venâncio, que te trouxe aqui, né?
E depois a gente continua com a rodada. Obrigado, professora Fernanda. Oi, Pablito, tudo bem? É prazer estar te vendo, te conhecendo, né? Ainda que seja pelo celular, né? Acompanho sempre seus textos, né? Sempre estou te acompanhando, assim, pelo Esquerda Diário mesmo, mas não fomos ainda formalmente apresentados, né? Prazer. Prazer. Meu querido, eu tenho uma pergunta para você, na verdade, queria que você comentasse, né? Porque o MRT, né? E, gente, o MRT, né, a abreviação do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, né? Que o Pablito faz parte. O MRT, ele lançou, né? E já puxando a pergunta da professora Fernanda, o MRT, ele lançou chapas de vereadores numa série de cidades no Brasil, né? Então, por exemplo, em São Paulo, que é a qual você faz parte, junto com a Letícia e com a Diana, em Santo André, se eu não me engano, a companheira Maíra Machado, e no Rio de Janeiro. No entanto, o MRT retirou as suas candidaturas a vereador no Rio de Janeiro e em Santo André, né, pelo PSOL. Né? Por que essas candidaturas foram retiradas nessas duas cidades e por que isso não aconteceu também em São Paulo? Primeiro, partindo de uma visão, Venâncio, de que as eleições que estão acontecendo agora, por mais que sejam eleições municipais, elas são eleições que elas estão cruzadas por inúmeros debates políticos nacionais, né? Em primeiro lugar, uma questão que eu acho que é importante marcar. Então, em todos os lugares, como no Rio de Janeiro, Santo André, né, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e aqui em São Paulo, a gente veio tentando mostrar, em primeiro lugar, que não se podia buscar uma solução para os problemas dos trabalhadores, dos moradores, da juventude de Santo André, do Rio de Janeiro, né, ou daqui de São Paulo, para os problemas estruturais em cada uma dessas cidades, não se podia buscar uma resposta e uma resolução apenas no marco do município. Então, era necessário se colocar a tarefa de ligar as tarefas, os problemas de cada cidade com o questionamento, como eu estava dizendo, ao Bolsonaro, ao Mourão, mas, ao mesmo tempo, enfrentando também o Congresso Nacional, o STF, o Judiciário, e a gente veio, inclusive, insistindo em que não se podia fazer, para se enfrentar o Bolsonaro, né, não se podia repetir os mesmos erros que o PT cometeu, não apenas durante os seus 13 anos de governo, mas inclusive agora, né? Ou seja, conciliando com organizações e partidos políticos diretamente da direita, né? Nós vimos que antes do golpe institucional, o PT ele foi quem mais favoreceu, durante seus 13 anos de governo, o agronegócio, a bancada evangélica, setores que depois, inclusive, deram o golpe institucional em 2016, né? E agora, para uma surpresa escandalosa nossa, o PT, inclusive, está coligado com o próprio partido, o ex-partido do Bolsonaro, o PSL, em mais de 140 cidades, né, para as eleições municipais. A mesma coisa os partidos como o PCdoB, por exemplo, que também não só se coligam com partidos políticos que diretamente articularam o golpe institucional, como no caso do PCdoB foi o relator de um ataque muito profundo, né, aos trabalhadores como a medida provisória 936. O Orlando Silva, inclusive, era um dos relatores. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos como um princípio nosso de intervenção nas eleições, Venâncio, a batalha pela independência de classes, né? Então, nós somos candidaturas que a gente está enfrentando todas as adversidades do sistema eleitoral, do sistema político, apresentando candidaturas que não têm, por exemplo, financiamento nenhum, zero, nenhum centavo de nenhum empresário, de nenhum partido burguês, né? Nem mesmo do fundo eleitoral, nós não recebemos nenhum dinheiro. Toda a nossa campanha é uma campanha militante que está sendo levada à frente somente com apoio voluntário de trabalhadores, jovens, mulheres, negros, LGBTs que estão apoiando as nossas candidaturas. E onde isso se toca com o problema do Rio de Janeiro e com o problema de Santo André? Em Santo André, houve, lamentavelmente, uma surpresa para nós, depois que a gente já tinha apresentado a candidatura da professora Maíra Machado, uma candidatura, inclusive, forte na região. Na última eleição,
a Maíra chegou a ser a candidata do PSOL mais votada nas eleições de Santo André. E, para nossa surpresa, no momento de oficialização das candidaturas, o PSOL de Santo André apresentou a ideia de fazer uma coligação com um partido chamado Rede Sustentabilidade, que é um partido que aprovou, né, apoiou medidas como essas que eu estava mencionando, que nós utilizamos, inclusive, o espaço eleitoral para fortalecer a luta dos trabalhadores contra, né, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência. É um partido financiado, né, por bancos como o Itaú, por empresários, né, da Natura e outros. Ou seja, ali no caso de Santo André, o que estava acontecendo era um tipo de coligação, como infelizmente o pessoal está fazendo em outras cidades do país, onde uma organização de esquerda se coliga com um partido que defende interesses opostos à da classe trabalhadora. Então, para ser coerente com toda a batalha que a gente veio travando ao longo de vários anos, inclusive nesse momento a gente alertou, tentamos discutir, debater internamente com os companheiros do PSOL o problema que isso significava, mas essa resolução ela se implementou e a partir daí a gente foi obrigado a retirar a candidatura da professora Maíra Machado. É uma perda, evidentemente, para todos os setores lutadores, para os militantes de esquerda, anticapitalistas e revolucionários, a retirada da candidatura da Maíra, mas diz respeito a um problema de independência de classes ali. E no caso do Rio de Janeiro, de modo semelhante também, como eu falei, não adianta você se propor ser anticapitalista e concordar ou conciliar com as instituições do próprio sistema capitalista. No nosso caso, e no caso do Rio de Janeiro ali em particular, o que estava em jogo era a candidatura diretamente, né, de um coronel da Polícia Militar, Coronel Ibis, que entraria como vice da candidata do PSOL no Rio de Janeiro, a Renata Souza. Inclusive uma mulher negra, que, na nossa opinião, levou a uma contradição terrível, porque a polícia brasileira, como se sabe, é uma das polícias mais assassinas do mundo, reconhecidamente, inclusive pela ONU, por outras instituições, e que, historicamente, no Rio de Janeiro, levou ao assassinato, não só, bom, depois da morte da Marielle Franco, né, uma ferida aberta ainda do golpe institucional de 2016, o que a gente viu foram que as ocupações da polícia nas favelas do Rio de Janeiro têm deixado cada vez mais crianças, inclusive como a Agatha Félix, né, e outros, a Maria Eduarda, uma adolescente, e outros jovens assassinados diretamente por essa instituição, que tem um papel como instituição totalmente reacionário e assassino, né? Então, haja visto o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, onde a polícia sequer, inclusive, é militar, mas houve uma revolta, um levante da população negra, exigindo justamente a dissolução, parte dos setores, né, lá, exigindo desfinanciamento e a dissolução da polícia militar, justamente para levar à frente uma medida clara, contundente contra os assassinos do George Floyd. Só para concluir, no Rio de Janeiro, o que acabou acontecendo foi a impossibilidade de que a nossa companheira Carolina Cacau pudesse se apresentar numa candidatura ao lado de um coronel da Polícia Militar, e por isso a gente foi obrigado a retirar a nossa candidatura. No caso de São Paulo é diferente, porque até aqui, pelo menos, não houve uma coligação direta do PSOL com um partido burguês ou com uma figura como essa, do Ibis, né? Então, isso ainda permitiu a possibilidade de a gente lançar e manter as candidaturas da bancada revolucionária de trabalhadores. A gente está norteado por uma mesma ideia, por uma coerência política com a independência de classes. Tá, boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Olha só, o PSOL é um partido que já albergou o Daciolo, né? É um partido que nasce de um papo furado contra a corrupção do PT, como se fosse possível denunciar a corrupção apartada
da denúncia de um sistema corrupto, que é o sistema do capital. Eu quero dizer que eu não tenho respeito por qualquer esquerda ou por ser esquerda. O meu respeito pela esquerda, a minha identificação com a esquerda é uma esquerda de orientação marxista, que até hoje é a ferramenta, a única ferramenta e é a ferramenta mais sofisticada de luta da classe trabalhadora contra a opressão e a exploração a que é submetida. E dentro da obra de Marx, o Capital, onde o conceito nuclear é o conceito de mais-valia, que o sistema tenta tanto ocultar como se fosse possível combater desvios patológicos e aberrações do sistema de modo divorciado da luta contra o sistema. Agora, eu não deixo de reconhecer, de modo estratégico, tático, que nós estamos num estágio bastante avançado do capitalismo, em que o neoliberalismo, aquela fase do capital em que o sonho da classe burguesa é descartar a classe trabalhadora, ele está casado com o fascismo, que é um estágio muito avançado de extermínio, não só de invisibilidade, invisibilização, mas de extermínio do dissidente e do diferente pelo simples fato de ser diferente. Então, o questionamento que eu coloco aqui é o seguinte: eu tenho observado nas campanhas de esquerda algo que me irrita profundamente, que eu, diante dessa luta contra o fascismo, eu tento não expressar para não demonstrar um certo rancor, um certo ressentimento. Mas tenho observado que as campanhas de esquerda têm, do campo da esquerda, que é um leque bastante largo, tem ocultado a sua própria identidade. Tá certo? Não sei se vocês também têm sentido isso. Eu sinto isso de um modo muito nítido. Aqui na capital, eu entrei na timeline da candidata que desponta nas pesquisas, eu não encontrei nenhum símbolo do partido dela, não encontrei o partido dela. Só para explicar para o Pablito, o Alessio está falando com a gente de Porto Alegre. E a candidata lá tá, aliás, tá bem, né? Na campanha é a Manuela, pelo PCdoB, né? Muito bem. Então, eu não quero aqui passar uma ideia equivocada, certo, de que eu estou me contrapondo, e sim de que eu estou fazendo uma observação no sentido de enriquecer o debate, e também de entender com os aportes que o Pablito, essa é a minha pergunta a ele, já finalizando, do porquê esse fenômeno. Por que você se lança como esquerda, se ocultando como esquerda, apresentando um colorido de arco-íris de cores e ocultando a cor do seu próprio partido, ocultando a sua vinculação com o seu partido, dizendo assim, agora é fulana de tal e não agora é o projeto tal, vote número tal, desvinculado do próprio símbolo partidário, da própria bandeira partidária. Por que essa coisa de PT lilás, de PSOL amarelo? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Em todo o espectro da esquerda. Atualmente, está proibido pelo Supremo o financiamento por empresas. Significa que na atual eleição o financiamento é por particulares, doações de pessoa física, no CPF. CNPJ não pode doar, até onde eu sei, né? Em campanhas passadas, eu lembro nitidamente, é muito fácil de buscar no Google esse dado. Os partidos de esquerda e de direita eram igualmente beneficiados por doações de empresas. Gerdau, Taurus. Eu lembro muito nitidamente que a Taurus doou dinheiro para as campanhas do PSOL, como doou para os partidos da direita. A Gerdau doou dinheiro para Luciana Genro. Sim, e aí exatamente. vai. Então, eu queria só fazer esse comentário adicional e linkar naquela pergunta que eu deixo aqui agora, sintetizando a ideia. Por que esse ocultamento da esquerda? Por que ela vai para a luta se escondendo? Então, primeiro, eu acho que a pergunta do Alessio, acho que obriga a gente a ver uma coisa que está acontecendo não só no Brasil, mas internacionalmente,
principalmente depois da crise econômica de 2008, a gente veio vendo um processo de que o Gramsci chamava de crise orgânica, né? Onde você combina efeitos da crise econômica com elementos de crise política que acontecem em vários países e onde vários dos partidos tradicionais, inclusive, são questionados. Então, nós vimos internacionalmente uma polarização, inclusive, à direita e à esquerda, com o surgimento de figuras que, no meio político, né, se chamou de outsiders, figuras que se apresentavam como figuras novas, muitas vezes, inclusive, para defender velhas ideias. E nesse marco, inclusive aqui em São Paulo, a gente teve a ascensão de alguns candidatos. O Dória, aqui em São Paulo, se elegeu dizendo que não era político, era um gestor, e tentando combater toda essa carga ideológica e política que vem associado aos partidos tradicionais, da velha política, né, como se convencionou chamar, e tentando se apresentar como uma nova cara. Alguns partidos, inclusive, tiraram o termo partido das suas siglas eleitorais, né, para só utilizar uma sigla, que está ligado a um processo de descontentamento e de insatisfação de maneira mais generalizada com as instituições. Acho que um ápice disso se mostrou em 2013, com o questionamento de várias instituições no país, e alguns partidos políticos aqui diretamente abrindo mão do seu nome como partido e associando seu nome a movimento tal, movimento tal. No caso do PCdoB, é um típico exemplo disso, porque o PCdoB cogitou, inclusive, mudar de nome para se chamar Movimento 65, justamente para não fazer referência nem ao termo partido e nem ao termo comunista. Mas eu acho que esse processo ele não explica até o final o problema do PCdoB, e no caso da Manuela Dávila, aí no Sul, na minha opinião, tem a ver com questões que são mais profundas. Não diz respeito apenas, acho que certamente tem um aspecto da crise orgânica que influencia nesse descontentamento, e a maneira com que os partidos buscam responder a isso é justamente tentando se fazer um pouco mais palatável ou apresentando como coisas novas, né? Mas no caso do PCdoB, diretamente eu diria que tem a ver com um processo onde o tipo de prática que o PCdoB tem já há vários anos, né? Como eu falei aqui, inclusive, sendo porta-voz e relator de medidas de ataque aos trabalhadores, como a medida provisória 936, aprovando, junto com outros partidos, a isenção milionária, né, de impostos para as igrejas aqui no nosso país, na minha opinião, diz respeito a um processo mais profundo de questionamento e revisão, inclusive, das suas próprias ideias no momento onde se originaram, né? O PCdoB, inclusive, é um partido que reivindica abertamente a tradição stalinista, que é um desserviço completo para as organizações de esquerda e revolucionárias, quando a gente vê o socialismo, né, e a palavra comunismo serem associadas ou confundidas com tudo que foi o stalinismo, que significou não só um processo antidemocrático, burocrático e autoritário, significou também diretamente assassinar toda uma vanguarda revolucionária da Revolução Russa, né, pactuar com partidos, com países e burguesias de vários países, levando a traição e derrota de processos revolucionários ou de grandes processos agudos da luta de classes, como diria a Revolução Chinesa de 27, a greve geral na Inglaterra de 1926, a Guerra Civil Espanhola, né, e vários outros processos que foram lamentavelmente assim afogados em sangue por uma orientação que o stalinismo adotou naquele momento. Então, na minha opinião, tem a ver com passar a abandonar até mesmo essa tradição ideológica política do stalinismo para ser um partido que vota a favor, inclusive, de reformas ou de ataques aos próprios trabalhadores.
O próprio PT, no seu processo de... Como eu disse aqui, a nossa visão, nossa organização, a gente se orgulha bastante de ter combatido o golpe institucional, denunciado as medidas arbitrárias do Judiciário, da Operação Lava Jato, inclusive tentando mostrar todos os vínculos da Lava Jato com o capital estrangeiro, internacional, norte-americano, diretamente. As relações do Sérgio Moro, acho que são a ponta do iceberg de um processo mais profundo de intervenção do capital estrangeiro, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, né, para interferir diretamente na política, a serviço de poder avançar nas reformas, nas privatizações, como da Petrobras e outras empresas. Né? A gente combateu com muita força o golpe institucional, ao mesmo tempo em que a gente não deixou em nenhum momento de dizer abertamente qual foi o papel do PT, que conciliou, sim, com essas organizações, com os partidos da direita, fortaleceram esses setores conservadores e depois foi vítima do golpe institucional. O PT e o PCdoB, diga-se de passagem, nos sindicatos que dirigem, são milhares e milhares de sindicatos estratégicos aqui no Brasil, como o Sindicato dos Metalúrgicos aqui no ABC, o Sindicato dos Petroleiros, nacionalmente uma categoria estratégica, o Sindicato dos Bancários, a POESP, que é o maior sindicato da América Latina, né, com milhares e milhares de afiliados, seria uma força que, se tivesse organizado para combater o golpe, certamente o resultado seria outro. Agora, o problema é que, naquele momento, como em outros, o PT e o próprio PCdoB pareciam que tinham mais medo da luta de classes do que das instituições que deram o golpe. Infelizmente, o resultado está aí para mostrar que foi um caminho que não pode ser mais trilhado. Né? E no caso do PSOL, lamentavelmente, o PSOL, na verdade, surgiu não tanto com o questionamento ali que deu origem à ruptura dos parlamentares do PSOL, do PT, que formaram o PSOL, tinha a ver, já naquele momento, no início do governo Lula, 2004, com a política de aprovação da reforma da Previdência naquele momento. Então, esses parlamentares, na minha opinião, com um posicionamento correto naquele momento, estavam contrários à aprovação da reforma da Previdência. O problema é que depois dali o PSOL ele passou como um partido novo que se criou rompendo com o PT, se propondo a superar naquele momento políticas como essa que estavam sendo votadas pelo PT, como a reforma da Previdência, adotou como uma estratégia, o centro da sua estratégia, o parlamento e as eleições, e não a luta de classes. E, na minha opinião, essa localização do Boulos aqui em São Paulo, e quanto mais ganha uma projeção, vai se mostrando com ainda mais força isso, né? Que a campanha do Boulos, por exemplo, vocês não precisam nem, só confiar no que eu estou falando. Se vocês forem ver toda a trajetória da campanha, ela não se pauta, por exemplo, na denúncia do que foi o golpe institucional, né? A prisão arbitrária do Lula, né? Chamar os trabalhadores a combater através da luta da sua organização e não através meramente do processo eleitoral, o Bolsonaro, o Mourão, o Centrão e todo o Congresso Nacional, denunciar abertamente o papel que cumpriu a Lava Jato, né? Avançar para denunciar a serviço do que estão essas medidas. Então, a serviço das privatizações, sim. Então, inúmeros esquemas de corrupção, com certeza. Mas isso tudo tem por trás interesses materiais, como bem falou o Alessio. Né? Se você for pegar quais são as bases materiais e por onde vai se implementar a extração de mais-valia? Através de ataques que vão retirar dos direitos dos trabalhadores, vão permitir os patrões, por exemplo, praticamente escravizarem uma boa parte da nossa juventude com um tipo de mais-valia extremamente brutal, que é, por exemplo, o trabalho de aplicativo. Os trabalhadores terceirizados. São trabalhadores precários que passam jornadas de 12, 14 horas de trabalho, na sua maioria negros, jovens, a serviço de favorecer os lucros dessas empresas, várias delas, inclusive multinacionais, outras brasileiras, que escravizam praticamente a juventude, que não vai ter futuro, não vai ter direito à aposentadoria, não vai ter direito a nada. Você acha que isso que você está dizendo, você acha que o povo compreende isso? Porque o que eu vejo muito da esquerda é que tem um certo distanciamento. A esquerda, ela fala o que o povo precisa.
E o povo sabe que precisa disso? Eu só queria fazer um adendo aqui que eu acho muito complicado quando vocês falam o povo como se fosse uma coisa muito homogênea. Tipo, quem escuta russomano é uma coisa, o povo que escuta as esquerdas, né, é muito complicado. Quando ela fala, tipo, você acha que o povo entende isso? Mas se o povo não entende isso, Ana, é justamente porque a gente tem uma direção de esquerda que não quer que ele entenda, né? Uma direção de esquerda que substituiu a formação política, o trabalho de base, pela luta parlamentar. Como se a luta parlamentar fosse, né, o centro, né, a gravidade da luta de classes, e não é. Eu acho que a conversa fica infrutífera nesse lugar, porque tem uma questão de espaço de mídia que a esquerda não tem. A esquerda hoje, com o Boulos, está falando de uma coisa de mídia chamada revolução. Antes de tudo isso, a esquerda tinha muita dificuldade para fazer um discurso de esquerda dentro da estrutura de mídia popular, de massa, e aí ficava restrito a panfleto na porta de fábrica. Essa questão não é uma questão de ideologia, não é de teoria. Eu acho que se passar teoria, o povo entende. O povo entende coisa muito mais complexa que a religião. E a religião chega. Muito fácil até. Agora, o que não chega é porque os espaços de diálogo na mídia para chegar nesse povo, ele é um espaço de diálogo muito pequeno, sempre foi. E quando chega, o povo já está contaminado por uma contramídia que vai falar que a esquerda capitaneou o genocídio na União Soviética, que a esquerda quer deixar toda a propriedade privada destruída, que a esquerda é isso, que a esquerda é aquilo. Cria um monstro. E aí não abre um debate com a grande massa. Fica só o grupo. Mas eu acho que esse é o objetivo, é não abrir o debate. Eu vou só fazer um adendo aqui. Se vocês assistiram o Dilema das Redes, assistiram? Quem não assistiu, assista, que eu acho que é importante todo mundo assistir isso daí. Para entender como que é a manipulação da mídia e o diálogo. Então, assim, essa igreja, ela está ali no bairro, ela está inserida na comunidade e ela dialoga com o povo. E tem um trabalho de comunicação, de estudo em como chegar nas pessoas. Então, tem todo um trabalho. E o que eu acho que, nesse ponto, eles são eficientes nisso. Eles têm um papel de suporte, vamos supor assim, onde o Estado não chega, porque a igreja, até o Emicida fala, a igreja no bairro, eles ajudam muito o cara que era drogado, etc., mas também manipula as pessoas. Então, tem um jogo aí de manipulação e comunicação. Agora, o que eu acho que a esquerda, até porque se você for entender como que a sociedade hoje, ela não está mais organizada nas fábricas, nas mesmas estruturas onde você teve a luta de classes, onde ela se organizou no início da industrialização e etc. Então, hoje a sociedade não está mais organizada da mesma forma. Tá aí, você tem um processo de uberização e comunicação pelas mídias. Então, se vocês verem, as pessoas não se informam de verdade sobre o que acontece. Elas pegam manchetes e acham que aquilo é verdade, ou seja, é muito fácil de manipular, né? É muito fácil de desinformar as pessoas, enfim. Então, como que a esquerda vai conseguir chegar na população, na quebrada, na periferia, dialogar e falar para eles, olha, a luta é essa, vamos fazer a revolução? Pablito, como é que a gente vai fazer a revolução? Já que vocês são do Partido Revolucionário, aí eu queria saber essa receita. Quem usou a informática, quem usou essa linguagem toda para vencer a eleição foi Bolsonaro, né? Tipo assim, ele fez o pior uso, mas quem usou foi ele. Cadê a esquerda? Direita toda, né? Assim, conectada com os fluxos mais contemporâneos, as reivindicações mais contemporâneas e inserida na linguagem atual. Cruzaram várias perguntas, mas assim, vou retomar a primeira pergunta da Ana. É o seguinte, Ana, eu diria que eu falei dos entregadores, particularmente, porque eu tive a oportunidade justamente de participar junto com eles da primeira paralisação internacional dos entregadores, que aconteceu no dia 1º de julho.
foram milhares e milhares de trabalhadores e entregadores que fecharam a Paulista, né, fizeram paralisação nos seus locais de trabalho para denunciar. Um deles, até o Galo, falou uma frase que ficou bem marcante, que era: a gente trabalha o dia inteiro com a comida nas costas sem ter o que comer, né? E esses trabalhadores, Ana, eles são justamente essa juventude precária, negra, que mora nessas periferias, nas favelas, nos bairros mais pobres. Eu nasci e fui criado no Capão Redondo. As ideias da revolucionárias, elas não chegaram para mim, em primeiro lugar, como uma discussão teórica, chegaram como um questionamento prático dos assassinatos da polícia que eu era obrigado a ver como desde criança, né? Mas isso não é uma exclusividade minha, isso tenho certeza absoluta, é uma contradição de um país, né, como o Brasil, de uma dimensão continental, com milhões de pessoas, em que a juventude pobre e negra ela é massacrada todos os dias nas favelas. Eu tive há pouco tempo agora, como parte da campanha, conversando com parte da juventude em Paraisópolis. E lá você pode falar abertamente o que eu falei aqui, de que a polícia é um braço do Estado assassino, entendeu? Que tem que ser eliminado. Isso não é uma coisa, uma formulação teórica apenas. Isso é uma realidade prática, que muitos dessa juventude, dos 9 que foram mortos aqui em Paraisópolis, entende porque diz respeito ao que eles sofrem na própria pele. Quando você fala, por exemplo, de que para um trabalhador de aplicativo, que ele mereceria ter todos os direitos e que as empresas estão lucrando em cima do trabalho deles, isso é uma coisa bastante concreta, muito palpável. Não à toa, a primeira paralisação, antes dessa paralisação do dia 1º de julho, que, repito, foi uma paralisação enorme aqui no Brasil, mas foi uma paralisação internacional. E eles estavam falando lá, a nossa vida vale mais que o lucro dos aplicativos. Isso, de outra maneira, é uma forma de traduzir que a nossa sociedade ela não pode estar pautada na mais-valia. Não pode estar pautada nos lucros capitalistas. Deixa eu fazer um adendo, Pablito. Eu acho importante falar no meio do que você está dizendo para não perder a ideia, tá? Por isso que eu estou te interrompendo. Inicialmente, na campanha, vamos supor, Bolsonaro, a campanha anterior, o que eles estavam alegando? Que você seja um empreendedor. O que a direita dizia? Seja um empreendedor. Então, falar que eles estavam sendo explorados e o lucro ia para as empresas, isso inicialmente não era compreendido pelos entregadores e por todos aqueles que trabalhavam no processo, no Uber e etc. Isso Ana, não era compreendido inicialmente. Isso só foi compreendido depois. Isso foi uma palavra comigo? Ele foi sentido na pele quando ele sentiu a exploração. Mas, inicialmente, a direita se elegeu usando o discurso de que você seja empreendedor. Por quê? Porque está tá na mentalidade, no imaginário popular, de que você tem que ter a sua autonomia. Eu, como eu disse, participei de greves anteriores, de processos de lutas anteriores, que não eram dos entregadores, eram, por exemplo, das trabalhadoras terceirizadas da limpeza nas universidades, onde você tinha todo um mundo de excelência, né, supostamente na Universidade de São Paulo, baseado aonde? Toda aquela organização, toda aquela limpeza era baseada no quê? Em contratos que a universidade fazia com as empresas que deixavam centenas dessas trabalhadoras sem receber salários, com salários atrasados, sem ter o que comer em casa. Então, a partir até um dos professores comentou em uma das manifestações, porque as trabalhadoras, como elas não receberam o salário delas, Ana, com uma conclusão imediata e óbvia. Eu fiz o trabalho inteiro, não recebi, elas desfizeram o trabalho e começaram a jogar o lixo que elas tinham recolhido todo no chão, para mostrar como seria a universidade sem o trabalho que elas fizeram. Perfeito! Isso não foi... Aqui tem uma política de que você não pode responder com violência. E aí eu aposto que chamaram elas de violenta. Tenho certeza. Exato, elas muito violentas. Aqui no Brasil a esmagadora maioria dessas trabalhadoras, Ana, moram nas favelas aqui da região, no entorno aqui da universidade, e parte delas, inclusive como a Cícera, por exemplo, morreu dentro de casa, com uma bala da polícia na cabeça. Porque no dia do carnaval, as crianças estavam brincando com um ovo, caiu um ovo em cima da viatura, no carnaval de 2007, e a polícia saiu atirando e matou uma dessas trabalhadoras terceirizadas. Agora, como um processo como esses processos de luta,
elas não são uma invenção da esquerda revolucionária. É o que a gente teima em dizer. Esses processos eles vão existir enquanto existir capitalismo. Porque vai chegar um momento onde esse tipo de superexploração de mulheres negras que moram na periferia, que não têm o que comer em casa, eles vão explodir processos de luta de classes. As sufragistas quebravam vitrine, chegaram a pôr fogo em coisas, porque não queriam de jeito... Elas eram trabalhadoras, exploradas, sem nenhum direito, não tinham direito a voto, não tinham direito à representatividade em nada, estavam lutando para poder votar e para poder se candidatar-se, para defender os direitos das mulheres trabalhadoras, e não eram ouvidas, eram desprezadas, era considerada uma luta menor, elas falaram, tá, então vou começar a quebrar vitrine, começaram a quebrar vitrine. Então, sufragistas, e elas nem eram as comunistas, né? Você está falando, Fabio, elas não eram fazer a revolução, queriam votar. Eu só queria concluir para chegar numa questão que o Cris tocou e passou também nas perguntas que eu não queria deixar de colocar, que é o seguinte, esses processos de luta, eles existiram e explodiram na universidade, obrigaram os estudantes, os professores, a imprensa a olhar para a situação dessas mulheres negras. Até um professor, inclusive, disse o quê? Que a luta de classes, essas duas palavras tão abominadas nas salas de aula, elas saíram, a luta de classes foi expulsa das salas de aula e entrou de novo na universidade, saindo, através da luta dessas trabalhadoras, ocupou as salas de aula novamente a partir de um processo de luta como esse. Entendeu? Esses processos, como das entregadoras, das terceirizadas, dos entregadores, têm uma dimensão, inclusive, pessoal, de questionamento profundo ao que acontece na sociedade. Tá? Porque, por exemplo, uma dessas trabalhadoras que falou para mim, a gente registrou, inclusive, isso num livro, que depois chamou todo mundo a conhecer, chamado A Precarização Tem Rosto de Mulher. Foi escrito pela Diana Assunção, que é parte da bancada revolucionária. E uma dessas companheiras, por exemplo, falou, que está apoiando, inclusive, a nossa bancada, disse o quê? Como parte das conclusões do processo dessa greve, ela concluiu que não bastava ela lutar só contra o patrão daquela empresa, porque ela iria sair dali para ser explorada em outras empresas. Então, ela precisava lutar contra todos os patrões. E segundo, que é uma conclusão até mais profunda, que se ela combateu o patrão com o risco de perder o emprego dentro do seu local de trabalho, ela não podia aceitar um patrão dentro de casa. E a partir daí passou a questionar, a partir de um processo de greve, passou a questionar a opressão machista que sofria dentro da própria casa dela. Agora, aí a dúvida e a questão que se coloca é onde estão as organizações da esquerda e que tipo de apostas correntes da esquerda fazem. Porque esse tipo de processo ele não vai passar, ele não vai existir se a esquerda tiver como seu centro de atuação apenas e exclusivamente o parlamento. E aqui eu não estou negando a intervenção parlamentar, porque naquele momento da greve seria excelente e teria dado uma voz, multiplicado a voz dessas trabalhadoras, se tivesse um único parlamentar da esquerda que utilizasse a sua localização dentro do parlamento para denunciar tudo o que estava acontecendo. Infelizmente, nós não conseguimos isso naquele momento. Como organização de esquerda, a gente estava atuando a partir do Sindicato dos Trabalhadores da USP, defendendo há 10 anos a igualdade salarial entre os trabalhadores efetivos e terceirizados, a efetivação dessas trabalhadoras sem necessidade de concurso público, que era uma coisa que todo mundo achava absurdo. E na assembleia delas passou a ser uma reivindicação delas, que elas já falavam, eu já trabalho na universidade, por que vou prestar um concurso se eu já faço há 15 anos a mesma função? Por que eu recebo um salário menor do que você que é efetivo se eu faço a mesma função que você? Então, aí, a questão que se coloca, essas organizações de esquerda, elas estão se propondo, através dos seus sindicatos, através do espaço que elas tenham na televisão ou no parlamento, divulgar, difundir e fortalecer essas lutas ou não, se elas estão de costas também para essas lutas. Então, nós, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, digo, um processo como esse, sim, na minha opinião, vai preparando mulheres como a Silvana, que avançam para um grau de consciência, de questionamento da sociedade extremamente profundo, e inclusive avançar para entender, como parte das suas necessidades, lutar contra o capitalismo e não só contra aquele patrão. É a partir de um processo como esse que se prepara as condições de um partido revolucionário poder intervir numa situação revolucionária que não é criada por um partido revolucionário. As situações revolucionárias, elas surgem e o papel dos partidos é poder intervir e ajudar que elas possam triunfar. Eu queria trazer uma frase do Guilherme Boulos, da semana passada. Ele deu uma entrevista e ele falou que o empresário só não pode arrancar o couro do trabalhador. Ele tem que dar uma contrapartida.
Exatamente. Né? E aí, que socialismo é esse que o Boulos está levando, que ele defende que o empresário tenha o direito de arrancar o couro do trabalhador caso ele dê essa contrapartida? Isso não é socialismo nenhum. Né? Igual você falou, a esquerda ela tem que se pautar pela questão de ser absolutamente contra a produção do mais-valor, da extração da mais-valia, né? É impossível a gente lutar contra o regime capitalista e contra esse regime golpista sem que isso esteja no centro da política de esquerda, e não está, né? Então, quando o colega falou assim para mim, é ótimo, o Boulos está com 10%, o Boulos está falando em revolução. O Boulos não está falando em revolução, o Boulos está falando em revolução solidária. Isso não é revolução socialista. O Boulos, ele quer maquiar que o capitalismo, que as condições de vida na cidade de São Paulo podem ser resolvidas por uma pretensa solidariedade, por uma pretensa vontade do empresariado de reorganizar, né, por exemplo, ele fala dos ônibus, ele fala, como que a gente vai resolver o problema dos ônibus na cidade, né? Vamos mudar a forma como se dá o pagamento, etc. Ele não fala de estatização sobre controle dos trabalhadores das empresas de ônibus, né? Então, assim, o Boulos, ele vem com esse reformismo 2.0, né? Trazendo um rebaixamento de programa. Eu digo mais, eu digo que as organizações de esquerda não estão só rebaixando o programa, elas estão substituindo o programa por propostas, como se fosse possível administrar a cidade, fazer uma administração de esquerda da cidade, por fora de tudo que está acontecendo aí. Então a esquerda do PSOL, o PSOL, ele reedita um projeto que já foi falido, que é falido. Eu queria que os colegas também pensassem o que é o Boulos ter 10% na pesquisa, falando em revolução solidária, falando que o empresário tem direito sim de arrancar o couro do trabalhador desde que dê uma contrapartida. Isso não é nada, né? O Boulos teria 10% de verdade se esses 10% dele fosse o Cris, ele falando, temos que fazer a revolução, não dá, temos que lutar contra o conjunto do empresariado. Então, esse 10%, ele é muito pouco, porque é um 10% que vem a partir de um discurso mais ou menos, entende? Um discurso que não desenvolve, entendeu? Eu queria que o Boulos tivesse 10% de intenções de voto falando em revolução socialista e não em revolução solidária. Pablito, só me apresentando rapidamente, eu sou fundador do PSOL. Eu estive no congresso de fundação do PSOL em 2006 e é muito bonito a fala do Venâncio. Parabéns, Venâncio, muito obrigado, me contempla, tá? Quero dizer isso. Mas, assim, na fundação do PSOL, a gente tinha 22 correntes disputando em 2007, depois da campanha da Heloísa Helena. Eu vi como a Heloísa Helena foi alçada a uma liderança nacional dentro do PSOL e como ela foi destruída no primeiro congresso com a corrente dela, o Enlace, tendo apenas 8 pessoas envolvidas na discussão de uma tese para apresentar no congresso. A PS ganhou como campo majoritário do PSOL naquele momento, tendo aí à frente o Ivan Valente em São Paulo. Eu fui candidato a vereador pelo PSOL em Mauá, em 2008, e desisti da disputa partidária justamente por isso. Porque quando a gente olha para dentro da estrutura partidária, a gente não pode esperar, neste momento, porque quem faz a revolução é a base, e a base faz dentro de uma conjectura possível. A gente está falando de Revolução Russa de 1917, a Revolução Russa era para ter acontecido em 1903. Ela não ocorreu porque não era possível. Agora, com a Rússia destroçada pela Primeira Guerra Mundial, foi muito mais fácil fazer a revolução. Foi muito mais fácil convencer o povo de qual é a real demanda do povo. Então, assim, quem estava lá no Congresso fazendo essa defesa revolucionária era o Plínio de Arruda, que falou que em 54 anos como congressista, ele nunca viu uma reforma que defendesse realmente os interesses do povo. E que era o momento de falar de revolução. O Plínio de Arruda, ele conseguiu, na corrente dele, para disputar a tese final, na plenária final do PSOL, 16 pessoas. E ele acabou conseguindo, no máximo, 22 votos. A APS, que tinha o campo reformista, conseguiu quase 200 delegados. Então, assim, dentro da estrutura que a gente está falando de discussão, e vai de acordo com o que a Fernanda falou no começo, não há a menor possibilidade da gente discutir revolução numa estrutura burguesa, dentro de um sistema, dentro de uma constituição eleitoral burguesa e dentro de uma ordem aonde você precisa atingir uma classe média, porque senão você vai ficar que nem o PCO. E aí eu estou falando como consciência de causa, porque também estive a convite do Rui para fazer charge no Causa Operária,
Também estive dialogando algumas vezes com o PCO, não consegui encaminhar porque é muito difícil. Não consegui encaminhar com o PSTU, nem com o PCB, porque é muito difícil, nem com o PCdoB. E justamente por causa disso, porque os encaminhamentos, eles são dados dentro de uma ótica idealista, romântica, mas, de fato, na prática, esse discurso, ele não dialoga com a grande média da população brasileira. E a grande média da população brasileira está sendo dialogada, tem o diálogo próprio com o centro e também com esse discurso que o Boulos assimilou, e por isso que ele está assim. Só para concluir e jogar aí na roda, a Heloísa Helena, em 2006, ela foi de junho, mais ou menos, até setembro, com 18% de intenção de votos. Uma discussão interna percebeu que ela tinha uma ascensão, por causa da camiseta branca, muito grande no setor evangélico, no setor conservador evangélico. Mas ela tinha que perder um pouquinho daquilo que o Antônio Carlos Magalhães falou, que ela era muito destemperada. Ela tinha que perder um pouquinho disso para dialogar com a classe média. Qual foi o resultado? Ela fechou a campanha com 8% de intenção de voto, 8% do eleitorado. Ou seja, ela, quando rebaixou o discurso dela de mais rebelde, ela perdeu esses votos da classe média. Entretanto, o discurso dela nunca foi um discurso revolucionário, diga-se de passagem. Então, primeiro assim, eu tentei dar alguns exemplos concretos de como, sim, tem trabalhadores que estão olhando para a situação, chegando a conclusões, parciais ou não, mas estão chegando a conclusões, e nesses casos, inclusive, eu falei, são processos de luta bastante concretos com trabalhadores que moram nas periferias, o que, infelizmente, eles não tiveram naquele momento eram, por exemplo, organizações da esquerda que tivessem dispostas a levar à frente as suas próprias lutas. No que a gente pôde fazer, a gente, seja pelo Esquerda Diário, seja pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP, onde, inclusive, eu fui parte da diretoria durante 3 gestões, a gente batalhou para fortalecer essas lutas e que elas pudessem ir à frente. No caso dos entregadores, por exemplo, a partir do Esquerda Diária, a gente tentou articular com entregadores da Argentina, da Bolívia, do Chile, de outros países, para justamente fortalecer esse processo e ele se transformar num processo de luta internacional, diretamente. Isso era um processo revolucionário? De maneira nenhuma. Era uma luta parcial dos trabalhadores entregadores. Mas, na nossa opinião, a esquerda deveria estar se preparando e se colocando nessa perspectiva, de utilizar todos os espaços, posições que ela tem, para poder fortalecer processos como esses, por exemplo. E aqui, só para clarificar uma questão, Cris, porque uma coisa são as condições de um determinado momento não fazerem explodir um processo revolucionário. Isso é uma coisa. Outra coisa bastante diferente é qual a estratégia adotada pelas organizações quando esses processos eles surgem. E nós não estamos falando aqui só de 1917, nós agora, depois de 2008, tivemos alguns processos de luta de classe bastante profundos. Primavera Árabe, agora todo o levante que teve na América Latina, a luta dos estudantes da juventude no Chile, né? O processo agora nos Estados Unidos, processo, inclusive, que percorreram países da Europa e todo o norte da África, né? Estourando em vários países processos de luta de classe muito profundos, né? Só qual foi a estratégia adotada, por exemplo, para falar do Guilherme Boulos que a gente está discutindo aqui, o PSOL, por exemplo, e figuras do próprio Guilherme Boulos, diz que tinha como inspiração, por exemplo, os modelos do Syriza e do Podemos, o Syriza na Grécia e o Podemos na Espanha. Na Grécia, houve dezenas de greves gerais contra os planos de ajuste em 2010. Qual foi a política que adotou o Syriza, por exemplo, na Grécia, Cris? Naquele momento foi feito até um referendo para falar da ligação com a população, foi feito um referendo no país inteiro. A esmagadora maioria da população votou contra os planos de ajuste e as reformas. Elegeu o Syriza com esse programa, com a promessa de ser contra os ajustes na Grécia. E o Syriza foi eleito, o que fez? Implementou uma por uma das reformas
para garantir o pagamento da dívida, para garantir os compromissos com a Troika, com a Alemanha, com o capital europeu. Ele fez isso porque ele poderia ter se apoiado na população grega, que estava contra as reformas, inclusive fez várias greves gerais para enfrentar o capital alemão, por exemplo. E optou por não se apoiar na população para garantir os compromissos que tinha feito com a Troika e com o capital europeu. E por essa via, o que aconteceu em seguida, depois que o Syriza implementou todas as reformas, agora quem se elegeu não foi que tomou o poder através de um golpe, como a gente viu na Bolívia o ano passado. Quem se elegeu foi a extrema-direita grega. Entendeu? Ou seja, se inspirar nesse caminho das organizações do neorreformismo europeu, como o Syriza e o Podemos, entendeu? O Podemos diretamente foi a favor, pessoal, a favor, na Grécia também, a favor dos campos de concentração dos imigrantes. Numa situação onde nós estamos vivendo depois da crise econômica, uma crise imigratória cada vez maior. Bom, se essa é a nossa inspiração, que justamente era uma inspiração de administração do Estado capitalista, sem se enfrentar com a propriedade privada, com o pagamento da dívida pública, no nosso caso, inclusive, com os mecanismos como a lei de responsabilidade fiscal, entendeu? Que garantem o pagamento da dívida pública. Ou seja, administrar o capitalismo com um governo de esquerda, como se mostrou lá, já se mostrou que não é o caminho. E aqui nós estamos, repito, uma coisa que em 1903 não tem estourado, tinham várias greves, inclusive, na Rússia. Depois, em 1905, estourou um processo revolucionário, sim, na Rússia, bem antes de 1917. E, naquele momento, já tinha um debate programático e estratégico também, que eram partidos que se propunham já naquele momento a administrar o capitalismo, caso pudessem, e outros partidos que não, outras correntes que estavam batalhando e preparando, mesmo em condições adversas, inclusive, já em 1902 até, com o Que Fazer do Lenin, preparando abertamente a construção de um partido como estratégia e um programa abertamente revolucionário. 12 anos depois, aliás, 15 anos depois do Que Fazer, a Revolução Russa deu razão ao Lenin e não aos mencheviques. Isso é parte da história, se mostrou. Nesse momento, atualizando para a situação que nós estamos vivendo hoje, se mostrou que a estratégia do Syriza, a estratégia do Podemos, que infelizmente é a estratégia através da qual parte, pelo menos, da direção majoritária do PSOL se inspira, né? Ou, inclusive, não só da direção majoritária. Agora mesmo está acontecendo um processo bastante profundo nos Estados Unidos, companheiros, com a eleição do Trump e o Biden como candidato, supostamente canalizando todo o sentimento anti-Trump. E correntes da esquerda aqui no Brasil, por mais que o Biden seja, inclusive, uma figura racista, abertamente, a Kamala Harris, a sua vice, uma figura ligada ao setor mais duro da polícia nos Estados Unidos, que é responsável pelo encarceramento da população negra, essa é a vice do Biden. É uma figura abertamente representante do capital imperialista. E correntes como o MES, por exemplo, aqui, Movimento de Esquerda Socialista, que se inspira também no Syriza, está chamando voto no Biden, chamando toda a população que foi para as ruas contra o assassinato de George Floyd, etc., a canalizar toda essa revolta das vidas negras, do movimento pelas vidas negras importam, para dentro das instituições, votando no Biden, que é um racista inveterado, com uma vice que oprime, que defende como principal programa dela, enquanto esteve ligada à polícia, o encarceramento da população negra. Bom, com essa estratégia, a esquerda não vai ter muito a oferecer, infelizmente. Entendeu? Então, preparar as condições e ter um programa, uma estratégia abertamente revolucionária não significa que todos os dias estão estourando revoluções por aí, mas significa sim você batalhar em cada oportunidade tática para fortalecer as posições por essa perspectiva. Agora, se você abre mão de uma perspectiva, de uma estratégia abertamente revolucionária, anticapitalista, aí, infelizmente, quando estourarem esses processos, infelizmente, a esquerda não vai ter muito a oferecer. E não significa aí, não nesse dialogar... meio, só um pouquinho, Pablito, aí nesse meio tempo, algumas reformas são importantes também, para melhorando a qualidade de vida das mulheres, do negro, do trabalhador e pá, né? O que eu ia falar... Quer dizer, dentro dessa agenda, inclusive, fazer uma luta dentro do Congresso, que é o seu caso, se candidatando, né? Não, isso que eu ia falar, porque de maneira nenhuma as batalhas parciais elas estão em contraposição com a revolução. De maneira nenhuma.
batalhas parciais por melhoras de condições, contra a violência policial, contra uma série pelos direitos aos negros, uma série de coisas. De maneira nenhuma significa secundarizar. O problema aí é se a gente transforma as batalhas parciais num fim em si mesmo, que nunca se conectam de maneira nenhuma com um objetivo que seja mais profundo de combater o capitalismo. Porque aí, por essa via, sim, você vai ir melhorando o capitalismo a cada batalha parcial, sem nunca se colocar o desafio, sem nunca falar para os trabalhadores, preparar a juventude para esse objetivo. Aqui tem um debate de estratégias, porque já na década de 30, no movimento socialista, se superou essa divisão entre o programa mínimo de reformas e o programa máximo da revolução. Eu queria te colocar o seguinte, até mesmo para... Aliás, eu me chamo Natan, sou aluno da licenciatura de Filosofia da Federal do ABC. Pelos discursos dos colegas e do seu também, pareceu para mim que todos nós sabemos o que significa revolução. Eu desconfio que se eu perguntar para cada um aqui o que significa revolução, a gente vai chegar em conceitos bem diferentes. É como perguntar para alguém o que é justiça ou o que é o amor, sabe? Cada um vai tentar viver de uma maneira diferente. Então a pergunta é, o que é que você está chamando de revolução? E nessa resposta que você vai dar, eu quero colocar uma outra pergunta que é, essa resposta que você vai dar de revolução é algo que surge, que deveria surgir ou vai surgir da experiência do povo, dos trabalhadores em resposta ao capitalismo, e aí o que surge no lugar do capitalismo, né? Ou é algo que alguém do setor acadêmico vai ter que explicar para o trabalhador? Enfim, como é que o que vocês estão pensando nesse revolução? O que vai surgir no lugar do capitalismo? A forma de governo que vai surgir, se é que vai ter uma forma de governo, enfim. Natan, eu, de novo, queria colocar assim, nem os processos de greves, que são batalhas parciais, se a gente quiser chamar assim, os protestos e tudo mais, e nem vários dos processos revolucionários, Natan, eles não surgiram com os acadêmicos ou com os militantes da esquerda, dos partidos revolucionários, explicando teoricamente o que eram. Agora, é inegável, isso até mesmo os economistas da própria burguesia, eles são obrigados a reconhecer que o capitalismo ele é um sistema que ele produz, ele provoca explosões sociais, porque ele provoca um tipo de, um nível de exploração tão brutal que chega um momento que é inevitável que essas coisas elas explodam através da luta de classes. Entendeu? Como eu disse, o processo da Revolução Russa que nós citamos aqui, tanto de 1905 quanto de 1917, a Revolução Alemã depois, 1923, Revolução na China, 1924, 27, a greve geral na Inglaterra, 1926, a Guerra Civil Espanhola, ou a Revolução Espanhola, na década de 30, em 1956 na Hungria, na Alemanha, depois de 53, nenhum desses, em Cuba, em 1959, nenhum desses processos, o processo do Chile, em 1973, nenhum desses processos ele surgiu com acadêmicos explicando para os trabalhadores, para a juventude, o que era, teoricamente, o processo revolucionário. Eles surgiram a partir dessas contradições. Mas isso não me desobriga, como um militante revolucionário, consequente, achar que eu posso dar respostas para esses problemas começando sempre do zero ou partindo só da minha experiência individual. E aí, na minha opinião, a teoria ela tem um papel decisivo, imprescindível, para como as organizações de esquerda elas vão se ligar a esses processos. O Trotsky e o Lenin têm uma definição parecida em dois textos curtos deles, chamam o que é uma situação revolucionária. Eles definem de uma maneira curta ali, mas bem profunda, que era quando os de cima, quando os de baixo não aceitam mais ser dominados e quando os de cima não conseguem mais dominar. E é uma situação onde se cria um duplo poder, que é o poder formal, instituído,
que existe no Estado burguês, e tem um outro poder, que é o poder real, que é onde os trabalhadores, onde as massas se organizam por baixo. Por quê? Porque nesses momentos também, Nathan, se mostra quem de fato faz a sociedade funcionar. Quando esses trabalhadores eles começam a avançar sobre a propriedade, não a propriedade privada individual, a casa, o carro, o celular de cada um. Quando eles começam a avançar sobre os meios através dos quais a sociedade produz as coisas, né? Os meios de produção, as terras, as fábricas, os bancos, tudo. Quando eles começam a questionar e avançar para isso, a eles próprios controlarem, isso também não é uma invenção nossa, isso é uma coisa que se mostrou na história. Eles avançam para questionar aquilo que é o coração do sistema capitalista. Entendeu? Se eles passam a conseguir dominar esses meios de produção, colocar os meios de produção a serviço, não dos lucros, da maioria da população, através da sua auto-organização, Nathan, eles criam um outro tipo de poder, entendeu? Que é esse é um processo revolucionário. Esse é um processo onde a classe dominante tenta fazer as coisas funcionarem do jeito que elas querem, mas eles não funcionam mais. Por quê? Porque eles estão sob o controle agora dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, de todos os setores oprimidos. Isso é um processo revolucionário. Muitos processos aconteceram. Nem todos triunfaram. Porque para triunfar você vai precisar de uma estratégia, de um tipo de preparação para se enfrentar, por exemplo, com a repressão policial, com os lockouts patronais, com a fuga de capitais, por exemplo, para tentar sabotar os processos revolucionários, que é via de regra o que aconteceram em vários desses processos. Por isso, os trabalhadores vão ter que, além de controlar as fábricas, os bancos, as terras, através da sua auto-organização, vão ter que avançar, por exemplo, para criar os seus próprios meios de defesa. Vão ter que avançar para controlar o comércio exterior, vão ter que avançar para controlar, estatizar os bancos e colocar os transportes e tudo na sociedade sob o controle dos trabalhadores. Vão ter que avançar para tudo isso. Para isso é necessária uma estratégia, porque senão a burguesia, os processos eles existem e depois são reprimidos, depois são desviados. Bom, boa noite, Pablito. A gente já tinha falado um pouco antes, mas agora eu vou me apresentar. Sou a Paula. E eu queria fazer uma pergunta que ela é relativamente simples, assim. Basicamente, o que você está fazendo nesse meio institucional aí que está rolando? Tipo, você falou agora sobre estabelecer estratégias, né, para os trabalhadores criarem um poder de auto-organização. E eu entendo que isso faça parte da sua intenção, junto com a Diana e com a Letícia. E aí eu queria que vocês falassem, você, né, no caso, não vocês, mas você falasse um pouco mais quais são os caminhos institucionais que sejam diferentes desses que a gente criticou até agora, que vocês veem como opção. A nossa candidatura ela tá apresentando ideias que vão para além das eleições. Então, a nossa proposta é, sim, com as candidaturas da bancada revolucionária, se propor a ajudar a fortalecer a luta dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, dos LGBTs, né, fora do parlamento, né? Isso significa o quê? Nós estamos fazendo, por exemplo, comitês em várias regiões de São Paulo, agora, debatendo com trabalhadores que estão formando os grupos de WhatsApp, né, se comunicando pelo Facebook, divulgando as nossas candidaturas, chamando a gente ir para os lugares, para a cidade de Tiradentes, para o Jardim Ângela, Capão Redondo, enfim, vários lugares a gente está indo, percorrendo a cidade de São Paulo inteira. Para levar quais ideias? As ideias revolucionárias. Nós estamos falando, não tem outro meio. Não existe outro meio. Nós vamos precisar se organizar para enfrentar, de fato, o capitalismo. Isso significa medidas bastante concretas. Eu falei aqui da lei de responsabilidade fiscal, mas se liga de uma maneira dramática agora, por exemplo, durante a pandemia. Algumas pessoas perguntaram, bom, mas 152 mil mortos, né? Sim, são 152 mil mortos porque a classe dominante nossa fez uma escolha de precarizar, destruir todo o sistema de saúde, por exemplo. Não é por acaso. Não precisaria ser assim, né? Tem países onde se implementaram sistema de testes massivos, por exemplo, que permitiu ser muito mais eficaz o sistema de quarentena e de isolamento social, por exemplo. Isso foi conscientemente uma decisão tomada para não ser assim, por exemplo, aqui no Brasil. Então, nós fizemos uma plataforma... Isso chama necropolítica, claro, né? Claro. A política que escolhe quem pode, quem deve morrer, claro, quem deve viver, né? É a necropolítica, né? É a necropolítica, Fernanda, é verdade. Esse termo do Achille Mbembe é muito forte para denunciar, inclusive, como a população negra é quem está mais pagando com mortes essa pandemia.
é que a necropolítica, nesse caso, ela não surge como uma coisa solta no ar. Ela não é administrada pelo Espírito Santo. Ela é feita, implementada e materializada através de uma classe que nós queremos dar um nome, do sistema político, econômico, social, que é o capitalismo, dessas instituições que precisam ser combatidas. Então, a nossa candidatura está a serviço de fortalecer essas ideias e organizar os trabalhadores, as mulheres, como eu falei, em todos os lugares onde a gente pode ir, para além das eleições. Porque essa batalha com o Bolsonaro, com a extrema-direita, com o capitalismo, nós não vamos concluir ela agora em novembro, independentemente de quem ganhe as eleições. Então, se os trabalhadores não saem daí mais organizados para enfrentar tudo isso, Paulo, a gente sai desarmado, esperando que um salvador da pátria, que ganhou muitos votos, vá administrar a sociedade e por essa via se resolva os problemas. E nós estamos discutindo com a esquerda que, infelizmente, ao invés dela estar buscando o seu espaço aí para administrar o capitalismo com um governo de esquerda eleito, ela poderia e deveria estar colocando as suas candidaturas a serviço de fortalecer essa organização por baixo, pelos locais de trabalho, pelos locais de estudo, pelos locais de moradia, para enfrentar, sim, toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, a nossa candidatura não é nem por trás, o que tem abertamente colocado é isso, é uma perspectiva de organizar, levar essas ideias para onde a gente possa contar experiências como essas que eu falei da greve das terceirizadas, dos entregadores, dos processos revolucionários, das greves e processos mais recentes da luta de classe, como nos Estados Unidos, que mostram que a via mais eficaz e realista para enfrentar tudo isso é a via da luta de classes, da nossa classe. Só mais um comentário, acho que você falou, respondeu tudo, mas essa última parte que você falou, eu entendo que, tipo, vocês ganhando, por exemplo, a candidatura, há uma pretensão de organizar greves, organizar movimentos, espalhar as ideias pela cidade, então ter um percurso aí de conexão com essas periferias que você mencionou. Sim, isso? Com certeza, isso. É colocar, por exemplo, uma das propostas nossas é defender que todos os políticos recebam o mesmo salário que uma professora, que os parlamentares eleitos, eu, por exemplo, sou auxiliar de cozinha, trabalho aqui na Universidade de São Paulo, e recebo o piso, o menor salário da universidade é o do grupo básico. A nossa proposta, por exemplo, é que ganhando um parlamentar da bancada revolucionária, continue recebendo o mesmo salário que recebia antes como um trabalhador, e todo o restante seja doado para as lutas das mulheres, dos negros, dos trabalhadores, como inclusive a gente faz com os companheiros que eu citei na frente de esquerda na Argentina. Os companheiros que são eleitos, o Raul Godoy, operário de uma fábrica ocupada, Zanon, até hoje, uma fábrica sob controle dos trabalhadores, sem patrões, recebe o mesmo salário de quando era operário, e todo o restante doa para as campanhas e para a luta dos trabalhadores que acontece na Argentina, por exemplo. Ô, Pablito, muito sucesso na sua campanha, viu? Obrigado. Não, eu quero muito agradecer, eu acho que o Pablito, ele contribuiu muito para o debate, né? Porque, de certa forma, né, e de forma geral, hoje o que a gente tem, o que a esquerda entende enquanto projeto político é o parlamento, né? Então, colocar o parlamento como o centro da gravidade da luta e lutar a partir disso e para isso, né? Não à toa, a gente tem, por exemplo, alguns deputados no nosso parlamento, né? 3, se eu não me engano, que eles são parte da mesma agremiação política, da mesma corrente, que é o MES, né? Que é a deputada Sâmia Bonfim, eu esqueci o nome. A Sâmia Melchione e o Davi Miranda são os parlamentares do MES. Isso, a Sâmia Melchione e o Davi Miranda são parte da mesma agremiação, que é o MES, que, teoricamente, é uma agremiação trotskista, marxista, que deve ter centralismo, entende? E, por exemplo, em votações, votam diferente, né? Então, assim, que organização comunista é essa que tem 3 representantes dentro, né, do parlamento, e esses parlamentares chegam a votar até mesmo diferente numa mesma questão, em vez de estarem, né, Então, assim, qual que é o papel dos socialistas nas eleições? Qual que é o papel da esquerda, uma vez dentro das instituições burguesas, depois de ter rompido aí
todas as barreiras antidemocráticas que a institucionalidade burguesa coloca para a gente disputar, né? Não vai ser a primeira vez que o PSOL vai ganhar uma prefeitura. O PSOL já ganhou uma prefeitura. Na eleição passada, o PSOL elegeu o prefeito de Macapá. Foi um desastre, foi... né, reprimiu greve, prendeu o professor, se eu não me engano, eles fecharam, né, teve uma pauta, os professores se uniram lá na Câmara Municipal e não deixaram os professores sair, um negócio assim, eu não lembro muito, não sei muito bem, mas assim, o resumo da ópera é que esse cara que foi eleito prefeito do PSOL, em Macapá, saiu do partido, saiu, né, insustentável. Então assim, o que a esquerda tá entendendo do que ela tá fazendo, entendeu? Acho que a questão da agenda, né? Assim? A questão de ter uma agenda. Essa coisa, a esquerda dispersa. Não, então tem uma agenda, que é o que o Pablito está falando até agora. Vamos fazer uma agenda assumindo que nosso objetivo é superar o sistema de exploração capitalista e pensar muitas estratégias, né, em torno disso. É isso, né? Posso só deixar um último convite, então? Perfeito. Tem um site, pessoal, da Bancada Revolucionária. Queria chamar todo mundo, todos que puderem, a conhecer o site. Lá está bem mais desenvolvido, várias das nossas propostas. O Esquerda Diário, como eu falei, é uma mídia independente que nós estamos impulsionando em 14 países, 8 idiomas. Queria chamar todo mundo também a conhecer. Esse livro, A Precarização Tem Rosto de Mulher, que é um livro que a gente conta algumas dessas experiências das trabalhadoras terceirizadas aqui do Brasil, mas também da África do Sul, da França, do Chile, de outros países. E, por último... acho que imagino que a maioria de vocês deva saber, o termo, inclusive, estratégia e tática são retirados da teoria, originalmente da teoria militar, né? E nós fizemos uma elaboração da fração trotskista chamada Estratégia Socialista e Arte Militar, que é um livro que a gente tentou condensar e expandir algumas dessas experiências, tirando conclusões de todos os processos revolucionários do século XX, inclusive desses últimos que dos processos de luta de classe se estenderam depois da crise capitalista de 2008. Então, deixo esse convite, o pessoal que tiver interesse, a gente pode seguir, eu posso voltar outras vezes que o pessoal chamar, e quem quiser ter acesso a essas publicações, a Esquerda Diário, só entre em contato, a gente marca e segue discutindo. Então Obrigado. tá, então muito obrigada a todos, muito obrigada Ana Bueno, Renato Oliveira, Cris Oliveira, Natan Bastos, obrigada. Alessio Souza, Venâncio Fávero, Luísa Botan, Luísa Simões e Paula Pereira, e especialmente ao convidado Marcelo Pablito e ao Venâncio, que trouxe o Pablito para conversar com a gente. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Se cuide. Obrigado, Benê. Valeu. Boa noite. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico.